Consegui aqui esquematizar a coisa, eu vou explicar o que eu pensei aqui para resolver esse problema, né? Depois tem que olhar as letras A, B, C aí que tem, porque eu resolvi assim no geral, só tem que ver o que pede cada item. Então vamos lá. Isso aqui é o total de alunos na sexta série, na sétima, na oitava e na nona. O que eu fiz? Eu fatorei. Eu fatorei cada uma desses números, cada um desses números. Eu imagino que você saiba fatorar já. Se não souber, é só falar que... Ou até procurar na internet que acha fácil. Fatorei. Por que eu fatorei? Porque esse problema ele fala especificamente de dividir, então procurar quem são os divisores, essas coisas assim. Se está falando de dividir, de divisores, e ele ainda botou aqui, né, como eu falei aqui, ó, ele está pedindo o máximo de alunos por equipe, né? Ele quer o máximo de alunos por equipe. Pô, o problema fala de divisão e de máximo. Isso devia te lembrar do máximo divisor comum. Só acender assim uma lâmpada, né? Pô, o cara tá falando de divisão de máximo. Então, assim, MDC, máximo divisor comum, né? Nada mal de ser o que vai ser usado. Mas vamos pensar por quê, né? Vamos pensar por quê. Lembra só que é o seguinte, ele quer dividir esses alunos aqui, né? Esses alunos em equipes. Em equipes. Cada equipe vai ter apenas alunos da mesma série. Ele quer que tenha a mesma quantidade de alunos por equipe e ele quer o máximo de alunos por equipe possível, né? Então, assim, veja o seguinte, né? A gente não, já que não pode ter mistura entre gente do sexto e do sétimo, sexto e oitavo, oitavo e nono, oitavo e sétimo, como não pode ter mistura, eu tenho que dividir cada série separadamente, né? Eu primeiro divido o pessoal do sexto ano entre eles, só o sexto ano. Aí eu vejo lá as possibilidades que eu tenho. Aí eu divido o pessoal do sétimo, né? As possibilidades também que eu tenho, divido o pessoal do oitavo e do nono. Depois que eu vi todas as possibilidades, eu teria que analisar qual é aquela que me dá a mesma quantidade, né? Teria que achar uma quantidade comum de alunos por equipe. E se tiver mais de uma possibilidade, né? Pegar a que dá o máximo possível de alunos por equipe. Se você fizesse todas essas possibilidades na mão, ia dar um pouquinho de trabalho. Por isso que a gente vai ter uma sacada aqui diferente para poupar esse trabalho todo, que certamente ia dar várias páginas aí de resolução para uma coisa que cabe aqui num espacinho pequeno, tá? Mas entenda, absorve bem a ideia do problema. Então, eu fatorei os números, e aqui eu fiz uma observação, né? Como ele quer o máximo, né? Como ele quer o maior número de alunos por grupo possível, você tem que entender que se ele quer o maior número de alunos por grupo, naturalmente a quantidade de grupos vai diminuir, né? São grandezas inversamente proporcionais. Pensa o seguinte, se eu diminuo a quantidade de grupos, imagina que eu estou dividindo um pessoal, 148 pessoas em grupos. Se eu diminuo a quantidade de grupos, naturalmente eu estou aumentando a quantidade de pessoas por grupo, né? Isso é uma coisa intuitiva de se pensar. Por exemplo, 148 dividido por 2 grupos. Dá 74 pessoas em cada grupo. Agora, se eu divido 148 pessoas em 74 grupos, dá 2 pessoas por grupo. Percebeu? Conforme você diminui a quantidade de grupos, você aumenta o número de pessoas por grupo. Tá? Isso aqui é um fato a você observar. Então, guarda isso, pensa isso. Ok. Aí você olha para cá, 148 é 2 ao quadrado vezes 37. 160 é 2 à quinta vezes 5. Aí, etc. aqui. Eu quero dividir, né, esse pessoal todo aqui, 148, 160, pá. Agora vamos só entender assim, o que é dividir, né? Por exemplo, quem vai tomar o papel de quociente, quem vai tomar o papel de dividendo aqui? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Se eu divido 148 por 2, o resultado é 74 e o resto é zero. Você pode entender isso aqui como 148 pessoas foram divididas em 74 grupos de 2 alunos em cada grupo, né? Ou seja, você pode entender que quando você divide por alguém, o dividendo é a quantidade de alunos por grupo e o quociente é a quantidade de grupos, né? Então, 74 grupos de 2 pessoas em cada grupo retornam 148 pessoas, né? Que é a sexta série, no caso.
Ok. Então, se eu quero o maior número possível de alunos, né? Eu quero o máximo de alunos, eu devo procurar o máximo divisor. Só que não é só o máximo divisor de 148. Tem que ser uma coisa em comum. Eu tenho que conseguir, porque tem que ter a mesma quantidade de alunos por grupo. Então, eu tenho que ser o máximo divisor de 148, em comum também com o máximo divisor de 160, 184 e 196. Porque isso vai me garantir, primeiro, que todos os alunos são da mesma série. Segundo, que eu vou ter o máximo de alunos por grupo. E terceiro, porque eu vou ter a mesma quantidade de alunos por grupo, né? O máximo porque eu estou pegando o maior divisor e a mesma quantidade de alunos por grupo, porque o divisor vai ser o mesmo. Uma vez que eu encontrar ele, é só dividir que eu já estou garantindo que o número de alunos é o mesmo. Isso tudo você pode resumir no maior divisor comum, né? Quem é ele? É o MDC. MDC de 148, 160, 184, 196. Eu não sei como você faz isso. Um jeito que eu posso te mostrar para fazer isso assim rapidinho é que esse aqui, ó. Tem 2 ao quadrado, 2 à quinta, 2 à terceira e 2 ao quadrado de novo. Como o expoente 2 é o menor entre 5, 3 e 2, né? Dada a mesma base 2 aqui, e esses caras são todos primos entre si, eu posso simplesmente falar que 2 ao quadrado já é o MDC direto. Faz do jeito que você souber. Isso aqui é um jeito rapidinho que eu tenho para fazer isso. 2 ao quadrado, que é 4, é o MDC. Então, isso implica dizer que o número máximo de 4 alunos por grupo, essa aqui é o número 4, é o número máximo de alunos por grupo, porque é o maior número que eu consigo botar aqui na divisão, na hora de dividir 148, na hora de dividir 160, na hora de dividir 184 e na hora de dividir 196. 4, aqui tá 2, né? Mas vamos botar aqui 4. É o maior número que eu consigo colocar aqui, tal que vai me dar o resto zero, né? Vai garantir a divisão. E aqui eu vou ter como resposta a quantidade de grupos, né, para cada série. Aqui no caso estava para 2, né? Mas aí vai dar outro resultado aqui, entendeu? Ou seja, eu estou indo atrás do maior divisor comum, que por sua vez o maior divisor comum ele representa o maior número de alunos por grupo. E nisso já satisfaço duas condições. E pelo jeito que eu estou montando aqui as divisões, eu já satisfiz a primeira, que é todo mundo ser da mesma série. Entendeu? Estou tentando ser mais claro nisso. Aí, como eu bem falei, o quociente, se o dividendo é o número de alunos, o quociente é a quantidade de grupos. Então, sexta série, eu tenho 148, eu vou dividir pelo MDC, vai me dar 37 grupos, de 4 alunos cada. Sexta série. Mesma coisa para a sétima. Eu tenho 40 grupos de 4 alunos cada. Oitava, 46 grupos de 4 alunos cada. 49 grupos de 4 alunos cada na nona série. Aí é só você ver o que cada item pede para responder.